Esse vídeo não é sobre corrida. Esse vídeo é sobre como pequenas escolhas têm o hábito de transformar a nossa vida. Estamos aqui hoje no maior open format. Não é assim que vocês falam, né? Aquele formato livre, onde eu abro a câmera e abro também o meu coração. Bom, gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com a corrida. Então, já adianto que não temos uma história super profunda, uma história de superação, né? Eu não estou treinando para uma maratona, eu não sou profissional de corrida, eu sou nutricionista, né? Já me apresento aqui, mas hoje, basicamente, né? Mais cedo eu fiz um post no Instagram. Então, você ainda não me segue lá, tá aqui, ó. Meu Instagram é amandalecar.nutri. E eu falei, seria legal se de repente eu chegasse também lá no YouTube e contasse um pouquinho dessa história com um pouquinho mais de detalhes. Eu gosto, né, de trazer um pouco da minha vida pessoal. Eu costumo brincar, né, que o meu feed é a sala, né, de visitas, e o story é a minha cozinha. A minha cozinha por quê? Porque é lá que acontece a realidade. E como profissional da área de saúde, eu gosto de compartilhar, sim, a minha rotina, né, mostrando ali, né, como é que a gente pode utilizar aquelas ferramentas que eu tanto falo lá no consultório e aplicar na nossa vida real. E às vezes é um detalhe, sabe? Às vezes é um detalhe numa xícara bonita, numa mesa bonita que você coloca, na forma como você apresenta a sua alimentação, que já faz toda a diferença ali em como você vai se comportar em relação àquele processo, né? E o processo, não só de emagrecimento, né? Mas todos os processos que envolvem a nutrição de forma para caminhar a gente para uma performance de vida, é um processo difícil, é um processo doloroso, às vezes solitário, às vezes a gente vai estar num processo que as pessoas ao nosso redor não conseguem compreender, não conseguem se adaptar. Então, o tempo todo a gente precisa ficar ali, né, naquela corrida, naquela, como é que eu posso dizer, naquela vontade de fazer funcionar, mas também ao mesmo tempo tendo que controlar o nosso ambiente, né, que está ali à nossa volta. E aí, em relação à corrida, né, coloquei até o título aí desse texto, né, como é que eu comecei a correr e eu resolvi trazer pra cá, porque foi justamente, fiz um post no Instagram, que foi esse aqui, e lá no Instagram eu tô falando, né, vou até abrir aqui o texto, né, eu tô contando, né, que lá em julho de 2022, né, que foi quando eu tava com sobrepeso. Eu vou mostrar aqui pra vocês também, né, como é que foi o meu processo. Julho de 2022 foi quando eu dei o início, e eu resolvi que eu ia começar a fazer corridas amadoras, né? Então, sabe quando você está tentando, você tenta fazer algo só porque você precisa, mas você não gosta daquilo? Então, esse é o meu caso com a corrida. Hoje eu posso dizer que eu gosto, porque eu adaptei a minha rotina, eu consegui encaixar aquilo ali de uma forma que faz sentido para mim, é prazeroso, é legal. Eu trouxe alguns elementos também para conectar ali com aquele hábito, para tornar aquilo um pouquinho mais interessante. É isso que eu vou contar para vocês. E aí a minha relação com a corrida, ela não foi assim, né, aquela coisa de, ai, corri, nossa, o bichinho da corrida me picou, foi maravilhoso, e desde então nunca mais parei, coleciono medalhas, aqui tá o meu quadro. E eu não tô, tá, de forma alguma, dizendo que isso é errado ou que isso não é legal. Eu estou falando da minha vida pessoal e da forma como eu me comporto com esse esporte. Então entenda que aqui eu tô trazendo um viés completamente pessoal. Bom, então aí em julho lá de 2022, eu tava com sobrepeso, eu engordei 10 quilos na pandemia, mesmo sendo nutricionista, eu passei por isso, e eu já dividi também algumas vezes sobre esse processo lá na minha rede social, né, no Instagram, mostrei algumas fotos. Eu tenho o hábito de documentar minha vida desde 2012, talvez, mais ou menos isso, porque antes de nutricionista eu fui blogueira. Então aqui nesse canal, por exemplo, eu já trouxe aqui, e tinha outro nome, o meu Instagram também era outro, hoje eu utilizo, né, uma conta nova, mas eu era blogueira de lifestyle, eu falava, né, da vida fitness, e desde então eu comecei a documentar. Então eu tenho muita coisa relacionada ao meu passado, eu sempre tive o hábito de tirar foto, fazer vídeo, então é uma coisa que já me acompanha há muitos anos, então é normal que eu tenha isso tudo documentado. Então eu consigo ter dados, né, fotos, vídeos, daquela época, de como é que eu estava, como eu estava me vendo, o que estava acontecendo. Bem, aí nessa época, né, eu estava com sobrepeso, e a minha ideia inicial com a corrida, que eu acho que é da maioria das pessoas, foi: vou correr para emagrecer. Na verdade, eu não sabia que eu não ia correr para emagrecer, porque corrida não emagrece, né? O que emagrece é o déficit calórico da dieta,
junto com, né, você conseguir equilibrar aí todos os seus marcadores bioquímicos. Hoje eu tenho, né, essa consciência, ter um sono de qualidade, as escolhas alimentares, praticar, inclusive, um treino de força. Então você precisa fazer, né, um combinadão de tudo isso para que a coisa de fato aconteça. Então a corrida sozinha, ela não tem esse poder emagrecedor, como muitas pessoas imaginam e acreditam. Mas enfim, eu queria utilizar a corrida também para ajudar ali o meu gasto calórico, né, aumentar o meu gasto calórico. Então eu incluí ela algumas vezes na semana. Na época, acho que eu estava fazendo isso 3 vezes na semana e isso me ajudou. Me ajudou bastante, mas ainda era uma tarefa que eu não gostava. Eu não tinha motivação, sabe, pra correr. Eu comecei porque eu queria emagrecer, mas e aí? Emagreci, e aí? Vou fazer o quê? Vou parar de correr? Vou mexer no que deu certo? Entende? Então, ali foi o primeiro momento, né? Então, mesmo odiando, eu falei, vou fazer e fiz. Só que aí eu comecei a trazer elementos para que isso começasse a se tornar um pouco mais interessante. Por exemplo, eu moro num lugar de praia, eu tenho. Deixa eu só desligar isso aqui que tá. Eu botei ali um time-lapse, que eu adoro fazer time-lapse lá nos stories. Eu moro num lugar de praia, então tem uma orla para eu correr, e acredite se quiser, eu em 2022, sei lá, devo ter ido à praia 2 vezes no ano, a praia é do outro lado da rua. Então, a gente tá o tempo todo se colocando em situações que a gente mesmo se sabota. Então, mesmo ali com coisas que você tem livre acesso, né, que eu sei que pode não ser a realidade da maioria das pessoas, mas no meu caso era. Então, assim, a coisa estava muito fácil. E mesmo assim, eu tava ignorando. Eu tava falando, tá ali, né? Coisa boa. Semana que vem. Hoje não, tô com preguiça. Isso foi acontecendo, gente, por um bom tempo, tanto que eu engordei 10 quilos. Ninguém engorda 10 quilos em um mês. A gente leva tempo, precisa ter dedicação também para engordar. Não só para emagrecer, para você engordar. O processo é um pouquinho mais difícil também, né? Dependendo, né? Caso você tenha uma tendência, uma genética que favoreça isso. E eu sempre fiz atividade física. Bom, enfim. Hoje, a corrida é a minha paixão? Não. Não é e nem precisa ser. Porém, a corrida se tornou um hábito importante na minha rotina. Durante ali um período, eu continuei fazendo esse movimento ali por mais tempo, né, na minha semana, até que eu atingi o objetivo que eu queria, eu emagreci os 10 quilos, eu consegui descer bem ali o meu percentual de gordura, eu consegui ajustar hábitos que eu não conseguia antes. E a corrida, ela teve participação disso. Por quê? Começou a acontecer o seguinte. Bem, o dia que eu mais gosto, entre aspas, de fazer essa atividade é no domingo de manhã. E aí o que mudou? Poxa, se eu vou correr no domingo de manhã, aqui é uma cidade de praia, é quente, Rio de Janeiro. Digamos que no verão, quem já esteve aqui sabe que vai chegar ali aos seus 40 graus fácil e precisa ser cedo. Você não pode deixar para fazer essa corrida se você não for uma pessoa que tenha sensibilidade ao sol. Ainda assim, também não recomendaria, né? Porque, né, tá aí tem um monte de coisa, né, que você pode ter problemas, né, em relação a essa exposição solar em determinados horários. Mas, enfim, você tem que correr cedo. Então, você tem que correr cedo, então você vai ter que fazer o quê? Tem que dormir cedo. Vai ter que ajustar seu sono. Se você quiser fazer X, você vai ter que fazer Y, W, Z. Então, para chegar neste hábito aqui, eu precisei corrigir vários outros. E aí, esse é o desenrolar, né, desse vídeo, é o que eu queria, né, trazer um pouco mais. Pode parecer que, nossa, tá enrolando. É porque realmente eu quero que seja um papo, né? Eu não quero que seja uma coisa, tipo um script aqui que vem, não. Correr é bom para isso, isso, isso. Como a maioria dos vídeos aqui do canal eu trago vídeos técnicos, mas hoje eu queria bater papo. E aí foi isso. Para correr de manhã cedo no domingo, eu preciso dormir cedo no sábado. Opa, então para dormir cedo no sábado, eu preciso jantar cedo no sábado. E aí as coisas começaram a modificar na nossa rotina, porque hoje eu sou uma mulher casada, né? Então eu tenho um ambiente onde eu preciso também conviver com outra pessoa. Não é só sobre o que eu quero. O que a Amanda quer fazer vai ser. Não, eu também tenho que bater toda essa rotina, né, com o meu marido, com os meus amigos, com as pessoas que convivem comigo, para que isso tenha uma lógica. Eu tenho facilidade de me priorizar, então isso já é um ponto bem importante a meu favor. Quando eu coloco algumas coisas
determino que eu vou fazer X, Y, Z, eu realmente vou lá e faço. Eu dificilmente fico me sabotando e dizendo, não, hoje não, tá tudo bem. Óbvio que isso acontece, porque eu sou ser humano, né? Como eu brinco lá na rede social, nutre também a gente. Então, tenho também meus dias ruins, tem dia que não funciona, tem dia que, cara, hoje não vai rolar e tá tudo bem. Mas, na maioria dos dias, eu me proponho, eu vou lá e faço. E também tem essa questão do compromisso público. Então, por falar sempre muito da minha vida na internet, contar, documentar, eu acabo contando o que quiser. E aí, se eu não faço, né, poxa, pega mal. Então, teve, né, esse ponto aí de virada, e aí eu precisei começar a reorganizar. Então, às vezes eu saía pra jantar no sábado, 10 horas da noite, caramba, 10 horas da noite é muito tarde, eu não vou conseguir dormir cedo, né? E se eu não conseguir acordar cedo, eu também não consigo correr. E, enfim, aí a coisa foi um hábito foi corrigindo vários outros hábitos. E aí é isso que eu queria trazer para vocês como um ponto inicial, um ponto de partida, para quando vocês definem. Eu imagino que quem está assistindo esse vídeo é alguém que está iniciando alguma coisa, que está iniciando um hábito, talvez da própria corrida. Como eu falei, sou uma corredora amadora, eu não sigo planilha, eu faço meus 5K ali tranquilo, não me preocupo com pace. Eu não sou esse tipo de influencer, né? Caso você esteja procurando. Eu tenho literalmente uma garrafinha, um sonho. A garrafinha, inclusive, ela tá estragada, né? Um cachorrinho aí de um amigo nosso comeu a minha garrafinha, e aí eu pedi outra e ela tá lá no Oceano Atlântico esperando chegar. Já sabem de onde vem, né? E aí, agora, recentemente, eu comprei um tênis legal, sabe? Desses tênis que são tênis de corrida, né? Eu brinco que no domingo eu apareço lá no story vestida como se fosse uma maratonista, mas eu não sou. Tenho um óculos espelhado, né? Tenho o meu kitzinho de corrida, minha roupa de corrida é super básica e que eu sempre uso. Usou, lavou, né? Trabalho com praticidade, gosto de uma coisa um pouco mais minimalista, para não ter muita dificuldade para pensar. E se tiver muitas objeções ali para aquela coisa acontecer, eu geralmente posso dar uma desconectada e não, sabe, não fazer. Então, para mim, o mais importante da corrida é fone de ouvido, né? Tem teu fone. Isso aqui, para mim, é fundamental, porque eu tenho minhas playlists, inclusive, posso deixar até aqui na descrição algumas que eu utilizo. Aí tem um dia que eu tô um pouco mais, não, hoje eu vou ouvir um rockzão pesadão. Tem dia que eu vou ouvir, sei lá, uma música eletrônica, às vezes parece que eu tô dando uma rave. Então, é meio que como se a minha noitada, né, a balada tivesse virado a hora da corrida. Acabo vendo, né, um dia, que era uma grande dificuldade que eu tinha. Então, eu vejo o dia, eu corro, eu vejo as pessoas, às vezes vejo pessoas bonitas, né? Isso é legal, gente, isso é interessante. Tô ali, né, em contato com a natureza, né? Geralmente acabo adquirindo ali um pouquinho mais de vitamina D. Tenho esse privilégio, né, de estar num lugar legal, isso é um ponto importante. Vejo as paisagens bonitas, estou escutando a minha música, estou em contato comigo mesma, e aí isso foi modulando algumas outras coisas, como eu falei, o que eu vou comer, como é que eu preciso priorizar meu descanso, se eu for para uma festa, né, eu não vou conseguir fazer isso, então eu também, tudo bem, eu não estou dizendo que eu não vou nunca para uma festa e que eu sempre, não, domingo eu vou correr, eu posso também organizar isso na minha semana, né, eu tenho uma agenda flexível, então às vezes não vai ser no domingo, vai ser no sábado, vai ser na quarta-feira, pode ser outro dia, tá? Então, se eu vejo que, não, nesse final de semana eu vou ter um evento importante, vou ter alguma coisa que eu preciso, né, me preocupar, eu passo isso para um outro dia. Só que às vezes eu preciso sacrificar a prioridade. Hoje a prioridade, né, na minha rotina é a musculação. E por um tempo eu fiz, como eu fazia corrida 3 vezes na semana, eu trazia ela pro mesmo dia de treino. Então, geralmente ele com superior. Hoje eu tenho, né, uma academia em casa, assim, montei, né, uma estação de treino e eu tenho uma bicicleta ergométrica. Então eu faço a bicicleta, né, na maioria dos dias, e eu deixei a corrida realmente para um dia na semana. Isso faz parte da minha estratégia nutricional. Então, esse gasto calórico eu dei uma contida ali, que eu estou num processo de mais ganho de massa muscular, e aí falando, né, do meu projeto pessoal, e correr grandes volumes, eu precisaria aumentar muito a minha ingesta calórica, e não é muito a minha vibe. Então isso também é importante, você se conhecer, você entender como é que você funciona, por que que você escolhe fazer X, Y, Z. Eu tô falando especificamente da corrida, mas como eu disse, você pode usar isso para outras coisas, sabe? A gente às vezes tem um hábito ali que a gente precisa mudar, que a gente sabe que não tá legal, mas você não adianta você querer só mudar esse, você precisa corrigir o que tá no entorno dele, né? Outra coisa também, eu
acabo sendo um pouco mais, gosto de fazer treinos em que tô eu e eu mesma, meu pensamento. Eu demorei a entender que eu era esse tipo de pessoa, que eu gostava desse tipo de treino. Então, talvez você goste de estar numa comunidade, por exemplo. Gosto de estar com outras pessoas. Para você, talvez, se for a corrida, o caso, é interessante você procurar uma assessoria. Ah, casos de pessoas que, não gosto de correr meio, que é um pouco, né, do meu pensamento em relação a isso. E eu só, não gosto, eu gosto, não gosto de correr, não, por isso eu não vou fazer. E tem outras coisas para que você faça. Eu consegui, como eu falei, encaixar ali. Poxa, o domingo virou o dia onde eu tenho esse ritualzinho, né? De, cara, eu acordo cedo, às vezes vejo o dia nascer, vejo um dia bonitão, já, às vezes saio já com o biquíni por baixo da roupa, aproveito, já fico um pouco na praia, pego um sol, tomo uma água de coco, às vezes encontro umas amigas para tomar café depois da corrida. Então, eu fico conectando, como a gente pode dizer, né? Como se você tivesse empilhando hábitos. Então, de certa forma, eu trouxe uma coisa que era muito ruim, muito difícil para mim, né? Eu tinha essa visão, essa crença de, caramba, correr é horrível, não ter fôlego, eu não consigo. Para, poxa, mas se eu correr, eu posso fazer isso, isso e isso. Então, começou a se tornar interessante. Boa, é isso, é sobre isso. E também sobre começar, gente. Então, quando eu comecei, eu corria, parava, corria, parava, corria, parava, corria, parava. Às vezes ainda corro e paro, porque depende do dia. Como eu falei, eu não estou fazendo isso de forma profissional, eu não estou com uma orientação profissional para isso, por uma escolha própria, porque eu não tenho esse desejo de, nossa, eu quero super me desenvolver nisso aqui, quero correr corridas de rua, eu não curto, eu não gosto de esportes competitivos. Por mais que, é você com você mesmo, beleza, mas eu gosto de fazer o meu horário, eu gosto de ter a minha liberdade. E quando você também começa a admitir isso e colocar isso como eu funciono melhor desse jeito, tá tudo bem. Porque fulano fez, fulano faz, assim, assim, assim. Beleza. Vamos pra fulano, entendeu? Para de se comparar, de ficar se colocando nas caixinhas, né? De que, eu vou correr, então eu preciso ter o tênis mais caro, eu preciso ter o relógio, eu preciso ter o fone, eu preciso ter a roupa da blogueira, eu preciso ter o suplemento XYZ, né? Você precisa começar primeiro, né? Então, começa. Vai começar pequeno, vai começar de forma mais imperfeita, mas começa. Então, o desenvolvimento, ele vai vir, né? Conforme você for evoluindo, você vai entendendo como é que você funciona, vai ter ali essas pequenas escolhas que você vai começar a trazer ali pro teu entorno e descobrir o que faz sentido para você, né? Como eu falei, é uma descoberta. E hoje, esse hábito está bem consolidado, eu consigo fazer isso de forma mais interessante, conseguir trazer essa transformação tanto de hábito, né, da minha vida, de rotina, também consegui atingir os meus objetivos estéticos, como eu falei desde o início do vídeo, que foi, a priori, foi o que me levou, né, para esse hábito. E no final do dia, a transformação é essa, gente, né? Você não ficar esperando ali a motivação, você começar, você ter ali, tiquei, consegui. Mesmo que você não tenha sido maravilhoso, hoje foi mais ou menos, mas você foi, entendeu? Cada passinho, contando. E aí, o que quis trazer um pouco hoje para vocês é que é isso, aquela transformação que às vezes a gente olha e vê acontecendo com, né, outras pessoas, e aí você fala assim, caramba, como é que ela chegou aqui, né? Então, você começa a observar que teve ali uma decisão, teve um ponto de virada, um momento que você chega e você fala assim, cara, eu quero sair disso para isso aqui. O que eu preciso fazer? Qual é o plano de ação, né? Será que você precisa gostar de tudo que você está fazendo no seu dia? Será que você precisa amar de paixão tudo que você faz? Ou algumas coisas você sabe que você vai ter que fazer por bem ou por mal? Então, eu falei de uma atividade física aqui que eu incluí na minha rotina, mesmo sem gostar, mas isso também pode trazer aí para tua alimentação, por exemplo. Às vezes você sabe lá no fundo que você precisa comer melhor, né? Você vai esperar chegar aqui num ponto que você vai estar com uma doença grave e você vai ser obrigado a comer melhor? Ou você pode ir construindo isso, né? Empilhando os hábitos, como eu falei, aos poucos, para que você não chegue aqui no extremo e principalmente para que você consiga lidar com isso de uma forma um pouco mais prazerosa. Então, você não precisa gostar de todos os legumes, mas com certeza tem algum que você vai gostar um pouco mais. E se você experimentar aquele outro legume de uma forma diferente, preparar de um jeito diferente, talvez fique um pouquinho mais interessante. Se você parar de ser, às vezes, fresco, não quero experimentar isso porque eu não gosto. Você nem experimentou, nem sabe, né, que gosto tem. Você só fala que você não gosta, porque, sei lá, talvez desde criança você não goste. Só que
a gente precisa começar a mudar esses hábitos, sabe? E trazendo isso, né, para o nosso dia a dia de uma forma mais leve, justamente para tornar esse processo mais leve. E agora a gente vai fechar o nosso olhinho, vai fazer um pequeno exercício que é o seguinte: eu quero saber onde é que você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Para aí, reflete e pensa. Fechei até meu olhinho aqui, porque eu também imaginei, também pensei, tá? E aí, sabendo onde você quer, eu quero que você também comece a pensar e escreve aqui para mim, para você se comprometer publicamente. Qual é o pequeno hábito que você vai modificar hoje na sua vida para começar a transformar e te fazer chegar lá? E aí, gente, eu tô falando de qualquer coisa. Ah, eu vou parar de colocar, sei lá, um açúcar no café. Ah, eu vou melhorar meus hábitos com a comida. Eu vou incluir um dia de atividade física. Poxa, eu não vou correr, Amanda, mas eu vou dar uma caminhada. Então, alguma coisa você tem que fazer. Alguma coisa tem que, né, começar a se movimentar. Porque se você não tá satisfeito aqui, né, para você chegar aqui, você precisa percorrer o caminho. Se você gostou dessa conversa e você quer transformar a sua vida, né, já sabe, se inscreve aqui no canal, assista aos outros vídeos. Eu pretendo trazer mais vídeos como esse, mas eu preciso saber se vocês gostaram. Então, quando vocês apertam aí o joinha, a gente sabe, opa, esse tipo de vídeo aí é legal, eles gostam, e aí a gente consegue fazer mais, beleza? Então é importante. E se você quiser assistir os outros vídeos, eles estão aparecendo aí na tela, tá? Aqui é um canal, né, mais focado em nutrição, mas como eu falei, eu sou nutriblogueira. Os nutricionistas odeiam esse termo. Ai, nutriblogueira. Gente, é isso, né? Pessoas se conectam com pessoas. E eu adoro estar aqui, gravar esses vídeos, conversar com vocês, trocar ideia, trocar experiências, porque dessa forma também enriquece o meu trabalho, eu consigo compreender um pouco melhor o que vocês estão precisando, o que vocês estão sentindo, né? Como que a nutricionista ela não precisa ser a malvadona que chega, corta todo, não vai comer mais nada, né? Como eu falei, brinco sempre, nutri também a gente, então eu me coloco no lugar de vocês. Acho que a nutrição ela precisa ser um pouco mais empática, principalmente quando a gente está falando de mudanças, né? De transformar a vida, de trazer novos hábitos. Isso é bem importante, que a gente consiga fazer esse equilíbrio das escolhas. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.